Salve, salve, alunos! Então, hoje nossa aula vai ser uma revisão de conteúdo de logística para a prova, né, que vai ser nessa próxima semana. Então, lá, o que vai cair na prova? Vai cair classificação ABC, que é a classificação de materiais, que é o primeiro passo para uma gestão de estoque. Existe uma aula lá no meu canal do YouTube sobre isso, corrigindo os exercícios. Logística reversa, outra aula que está lá no meu YouTube, no meu canal no YouTube. Modais de transporte, tem lá no meu canal do YouTube uma aula. Transporte rodoviário, tem lá no meu canal e no YouTube uma aula. E a terceirização do transporte, também está lá no meu canal. Então, todos esses conteúdos que vai cair na prova, eu já postei uma videoaula a respeito deles. Hoje eu vou fazer um apanhado rapidinho para facilitar o estudo de vocês. Porém, é necessário que vocês assistam essas aulas que já foram postadas anteriormente. Então, primeiro, no exercício ABC que a gente fez, que foi um trabalho que foi realizado. Então, existiam essas peças nessas quantidades e esse era o valor de cada peça. E a gente tem que fazer uma classificação ABC dessas peças. Então, primeira coisa que ser feita, uma demanda valorizada. Pegar e multiplicar a quantidade pelo valor. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 2.000, 10.000. 10 vezes 70, 700. 1 vezes 800, 800. 1 vezes 800, 800. 100 vezes 50, 5.000. E assim por diante. Depois, eu vou calcular um total da demanda valorizada. E vou calcular a porcentagem da demanda valorizada. Então, vou pegar o quê? 10.000 dividido pelo total, ou seja, 10.000 dividido por 144.730 vezes 100, deu 0,069, vezes 100, deu 6,91%. 700 dividido pelo total vezes 100, 0,48. E assim por diante. Bom, então daí como que eu classifico? Gente, tem uma aula minha no YouTube que eu explico 3 exercícios desse. Aqui é uma revisão. Então agora eu peguei, então, primeira coisa, multiplico quantidade pelo valor, tem essa coluna da demanda valorizada. Tendo essa demanda valorizada, eu vou calcular a porcentagem de cada peça. Por exemplo, 144 vai pegar o valor 10.000 da peça, da demanda valorizada da peça, divide pelo total e multiplica por 100. Vou achar a porcentagem de cada uma. Achou a porcentagem de cada uma? Agora eu vou classificar. Eu sei que os valores mais altos vão ser o A. Então, 55 é o valor mais alto, esse é A. E daí, eu coloquei assim, como B, as categorias de 1 até 10. E abaixo de 1, eu coloquei assim, de 1,5 para baixo, eu coloquei C. Vocês poderiam ter adotado outro, mas você vai agrupar aqueles materiais que têm características comuns. Por exemplo, um material que representa 55% e 24%, que são as maiores porcentagens, destoa demais de um material que, por exemplo, está em terceiro lugar, que é 6,91. Então, eu coloquei esses dois como A. Estaria certo se vocês colocassem 24,87 como B em vez de A? Esse. O J. Em vez de chamar de A, B? Pode também. Porque daí você coloca só um como A. O B seria o 24, o B seria o 6. Pode. E o restante, por exemplo, tudo que estiver abaixo de 1, eu vou colocar C. Ok. O importante é vocês verem assim, o C vai ser mais número de materiais, ou seja, vai ser mais quantidade de tipos de peça, porém com uma porcentagem menor. E o A vai ser poucos, por exemplo, aqui eu coloquei só 2, porém com uma porcentagem alta, né? Essa é a diferença. Logística reversa. Bom, gente, logística reversa é o uso da volta dos produtos.
Então, ó, o produto, todos os produtos, eles têm um ciclo básico, que é fornecer matéria-prima, abastecer, produzir, distribuir para o consumidor. Esse consumidor faz uso do produto. E daí? Começa a logística reversa. Aí a gente tem que coletar, selecionar o que tiver quebrado. Por exemplo, água, gente, água de galão, né? Vamos pegar esse exemplo. Esses galão de 20 litros que a gente compra. Então, tem a produção, até abastecimento, por exemplo, de galões, a produção, a distribuição. A gente usa toda a água. E daí, quando eu peço água, ele traz um galão cheio, ele tem que levar um vazio. Então, ele faz a coleta desse galão vazio. Aí vai selecionar, por exemplo, os galões tem data de validade. Se tá ou não da data de validade, se tá quebrado, se tá rachado. Se tiver quebrado, rachado ou fora dentro já tá válido, né? Vai para disposição, ou seja, um lixão, tem que ver onde que pode ser jogado esse produto. Se não, vai para o reprocessamento, vai ser lavado, higienizado e vai colocar água de novo e redistribuir, vai para um reuso. Então, essa é uma logística reversa, é um canal que vai daí do uso, ou seja, do cliente para a fábrica novamente, que volta para o cliente novamente. Essa logística reversa, ela passou a ser muito utilizada e muito pensada devido a uma questão ambiental, porque a legislação, produtos que causam dano muito, um dano alto, né, ambiental, a legislação começou a responsabilizar os fabricantes pelo descarte desse produto, como pneus, baterias de celulares, pilhas. Então, quem produz é responsável pelo descarte, porque ele é altamente poluente. Então, o que acontece? As empresas começaram a se preocupar em coletar. Bom, a gente usa pilha, como que faz para essa pilha, então, voltar para o fabricante? Onde tem pontos de coleta, onde eu posso disponibilizar esse material e etc. Então, primeiro por uma questão ambiental. E depois a logística reversa começou a agregar valor ao produto. A gente tem dois tipos de canais reversos. A gente tem o canal reverso de pós-consumo, que é aquele produto que foi consumido, vai ser descartado para uma reutilização. E no pós-venda, esse produto não foi consumido. Não, que é tipo os canais reversos de reciclagem ou de reuso. Porque o que é a diferença entre reciclagem e reuso? Reuso, o produto é higienizado e volta novamente para o cliente. Tipo galão de água, vasilhame de cerveja, que é higienizado, enche de cerveja novamente e é redistribuído. De Coca-Cola, de vidro, que agora voltou até a andar na moda, né? Porque PET, plástico, é altamente poluente. Então, você reutilizar vasilhame de vidro voltou a estar na moda, né? É mais ecologicamente mais correto. E a gente tem os canais reversos de reciclagem, quando o produto tem que passar por uma alta transformação, não é somente higienizar, não. Passa por todo um processo novamente, tipo latinha de alumínio. Não é só lavar a latinha, não, a latinha tá amassada, você tem que picotar, você tem que fabricar novamente a latinha, né? Então, é um processo de reciclagem. E tem o de pós-venda, que são aqueles produtos que foram vendidos, não foram usados ou tem muito pouco uso e tem que voltar para a fábrica. Com a alta do e-commerce, ainda mais em tempos de pandemia, o e-commerce muito forte, a venda pela internet, então às vezes o consumidor, ele compra o produto, chega na casa dele, não é o que ele achava que era, não é do tamanho que ele achava, não é da cor que ele solicitou, então ele vai devolver. Essa devolução são os canais de pós-venda, que com o e-commerce tornou-se muito forte. Por quê? Porque é uma forma também de você oferecer um diferencial, é um canal de pós-venda de fácil acesso para o consumidor.
Depois, um outro assunto que também cai na prova é sobre modais de transporte. É muito importante a gente entender todos os modais e as diferenças entre eles. Vamos lá. No quesito, a gente tem um modal ferroviário, que são os trens, rodoviários, que são os carros e caminhões, aquaviários, navio, dutoviários são dutos, muito utilizado para óleo, gás, são tubos, né? Que levam o produto de um lugar para outro. E aéreo, que é avião. Bom, a gente tem esses 5 modais. Então, quanto à velocidade, né? Vamos lá, qual é o mais rápido? O aéreo. O aéreo, então, é o mais rápido, né? De todos. Porém, também ele é o mais caro de todos, né? Disponibilidade, ou seja, qual é aquele que está mais disponível, que eu encontro em tudo quanto é lugar? O rodoviário, por exemplo. Aqui a gente tem o aquaviário, transporte do navio, aqui em Patrocínio não temos, então ele não está disponível, né? Qual é o mais confiável? É aquele assim, que se eu pôr meu produto, por exemplo, se eu ponho meu produto dentro do caminhão, eu tenho certeza que vai chegar no meu cliente tal hora, tal horário, tudo certinho. Isso é confiabilidade. Bom, o dutoviário é super confiável, né? O produto entra no cano de um lado, sai do cano do outro lado. Então, ele é bem confiável. Capacidade. Qual que tem a maior capacidade de transporte? Transporta mais volume. O aquaviário, ó, capacidade, o aquaviário, tá aqui. Frequência. Qual é aquele que nunca para, né? Nunca para. É o dutoviário, né, gente? O dutoviário, ele funciona 24 horas todos os dias. Embora ele tenha uma velocidade baixa, ele tem a velocidade mais lenta de todos, né? 15 a 20 km por hora. Porém, ele é muito frequente, ele não para. Não para. Né? Então, ele tem uma frequência alta. Então, esses são os modais de transporte, né? Então, é preciso conhecer os modais, saber o que é cada um deles e as características. Eu dei uma aula só de modal rodoviário, eu tenho uma aula no meu canal e depois eu tenho uma outra aula falando dos outros modais. Mas, basicamente, a gente precisa conhecer os modais e comparar os modais. Dentro dos modais de transporte, é importante vocês saberem que a matriz de transporte do Brasil, 61% do transporte de carga é realizado pelo modal rodoviário. Por que é realizado pelo modal rodoviário? Porque o Brasil, para incentivar a vinda de indústrias automobilísticas, investiu muito em infraestrutura, em estradas, mas não investiu em portos e ferrovias. Então, é um modal que tem uma infraestrutura muito melhor que os outros e por isso se utiliza, mas é um modal muito caro. Então, o Brasil tem um custo Brasil que a gente fala. O que é o custo Brasil da logística? É a gente ter uma produção de grãos recorde no Brasil, muito mais avançada que os outros, mas nossos produtos às vezes não serem competitivos porque nossa logística é uma das mais caras do mundo. Então, é preciso entender isso. A gente tem o transporte intermodal e o multimodal. Bom, qual que é a diferença? Intermodal é quando eu utilizo os dois, eu utilizo mais de um modal para transporte. Até porque, por exemplo, se eu quiser exportar meu café, né, para outro país, eu vou mandar ele de navio, mas aqui em Patrocínio não consigo embarcar aqui no navio, então eu vou ter que utilizar mais de um modal. Eu posso contratar uma única empresa que a gente chama de operador logístico para fazer todo esse transporte multimodais, de vários modais. E daí, quando eu faço isso, eu tenho um transporte multimodal. Ou eu posso fazer um transporte intermodal, contratar uma empresa que vai fazer o transporte rodoviário, outra empresa que vai fazer o transporte aquaviário, outra empresa que vai fazer o transporte ferroviário e contratar várias empresas, né? Então, o intermodal eu contrato empresas diferentes para cada modal e o multimodal, uma única empresa vai utilizar vários modais.
Então, quais são as vantagens, por exemplo, do modal rodoviário? A versatilidade, né, gente? Uma carroceria de um caminhão, uma caçamba, pode ser um container que sai do caminhão, que vai para o trem, que vai para dentro do navio. Acessibilidade, né? Chega até a porta do cliente. Embalagens, né? Pode ser líquido, sólido, transporta vários tipos de produtos. Qual a desvantagem? Pouca capacidade, transporta pouco volume, é inviável, muito caro para longas distâncias. A má qualidade da estrada, lembrando que só 12% das rodovias brasileiras são pavimentadas. Insegurança, muito roubo, né? Combustível, então, altamente poluente. E alto risco financeiro e ambiental. O transporte ferroviário é adequado para o transporte de grandes distâncias, né? De produtos de baixo valor agregado, que é o que a gente transporta no Brasil, né? Que são as commodities. Então, as commodities em grandes distâncias, que nosso país tem essas grandes distâncias, é mais recomendável o transporte ferroviário. Ele tem uma grande capacidade de transporte de volume, uma baixa velocidade, mas um baixo custo, né? O aquaviário, ele é adequado também para grandes e médias distâncias. E tem uma grande capacidade, tem uma baixa velocidade, ele tem um menor custo de transporte, é o aquaviário, mas precisa normalmente de transporte complementar. E o aéreo? O aéreo é o mais veloz, né? Ele é o mais cuidadoso com as embalagens, seguro, difícil roubar um avião, né? Porém, ele é muito caro, tem cargas que não podem ser transportadas, como petróleo e etc. O transporte dutoviário é adequado para o transporte em distâncias a granéis e líquidos, gases, né? Ou sólidos, só que em suspensão, ou seja, misturado num líquido. Tem uma capacidade média de transporte, tem uma baixa velocidade, tem um baixo custo de transporte, mas acontece que precisa de um investimento muito grande em infraestrutura, né? Para se colocar os dutos é muito caro, entendeu? E agora, o último assunto é a terceirização do transporte. Quais são as vantagens e as desvantagens da terceirização do transporte? As vantagens que alguns custos fixos você não vai precisar ter. Por exemplo, de veículos, de docas e etc. Redução de gastos com manutenção, né, da frota. Aumento da qualidade de seus produtos a partir de usos especializados, porque daí tem empresas que se concentram, né? Que o core business, ou seja, o principal negócio dela é o transporte, então ela sabe fazer isso muito melhor que você. E daí você pode focar na sua atividade principal. Quais as desvantagens? Riscos em relação à imagem da empresa, por exemplo, se eu contrato uma empresa de transporte e ela falha na hora do transporte e não entrega o produto na hora e local combinado. O que acontece? Não é a empresa de transporte que tem sua imagem que está pondo em risco a imagem da empresa de transporte, mas sim a sua. É você que não entregou, você que acordou com o cliente. Então, isso é um perigo para a empresa. Exigente de cuidados jurídicos especiais, ou seja, de contratos entre empresas e terceirizados muito bem adequados para a ação. Então, aí são algumas desvantagens. Eu fiz aqui, gente, um apanhado de alguns pontos. Eu sugiro que vocês assistem as videoaulas do canal e que estudem muito para a próxima semana, ok? Tchau!